E aí galera programadora, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como que funciona interfaces no Java. Se você clicou nesse vídeo, você provavelmente tem que ter esses pré-requisitos estudados anteriormente da linguagem Java, que são a programação estruturada, que é o básico. Você criar estruturas de repetição, estruturas de controle como if, else, a lógica normal de um código que você faz antes da orientação objeto, que é a que está aqui. Conhecimentos como classes, como funcionamento de métodos, implementações deles, modificadores de acesso, herança, polimorfismo. Eu não vou entrar tão a fundo agora, eu vou mostrar algumas palavras e significados deles. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre cada parte da orientação objeto, eu me comprometo a fazer para ficar um melhor entendimento. Então já podemos descer um pouco e mostrar o que significa uma interface, que basicamente define um contrato que deve ser seguido pela classe que a implementa. Se você conhece um pouco já da orientação objeto, sabe que a classe normalmente você não implementa, e sim estende ela, né? Você acaba fazendo um extends. Isso é parte da herança, como dito aqui em cima. E justamente quando uma classe implementa uma interface, ela se compromete a realizar todos os comportamentos que a interface disponibiliza. Esses comportamentos seriam os métodos. Você escreve os métodos na interface, mas você não escreve como que eles devem ser feitos. Você escreve o nome deles, você coloca o modificador de acesso, mas você não coloca o que ela deve fazer, porque você vai escrever isso na classe concreta. A gente acaba usando esse termo de classe concreta e classe não concreta como classe abstrata, mas eu não vou mostrar agora como que funciona uma classe abstrata. Ela é bem parecida com a interface. Se vocês quiserem, eu também explico em outro vídeo a diferença dela. O que você tem que saber de início, uma interface se implementa, você implementa ela em uma classe normal, e que todos os métodos dela devem estar na classe que está sendo implementada. De qualquer forma, eles têm que estar lá. E aqui embaixo tem um exemplo que eu não vou usar talvez o mesmo exemplo que vocês vejam em outros vídeos. O que eu estou tentando explicar aqui seria um método de pagamento. E esse método de pagamento, ele processa o pagamento, que nem tá aqui, ó, ele processa, mas processa de formas diferentes, porque eles são feitos de formas diferentes. Uma forma que tem o cartão de crédito, tem cartão de débito, tem Pix, tem boleto. Então eles de formas diferentes fazem a mesma coisa, que é processar o valor e pagar ele. Na continuação do exemplo, a gente implementa a interface na outra classe. A gente tem que criar uma classe para cada implementação, entre aspas, do que a gente vai colocar. Tem um atributo. O atributo pode ser diferente em cada classe, então não precisa ser, tanto que na interface não tem atributos. Eu falei lá em cima que eu falei só sobre os métodos, então a gente só vai continuar falando sobre os métodos aqui. Tem um construtor para caso precise, e aqui uma outra parte importante está na estrutura de um método que veio de uma interface. Aqui em cima você pode notar que tem apenas nem tem um modificador de acesso, que normalmente é public. Tá? Pode ser privado e tal, mas você pode colocar o tipo de retorno dele é void, ou seja, não retorna nada, o nome dele e o parâmetro do método, você tem que especificar ele também. Já aqui embaixo tem uma parte interessante, que é esse override, que traduzindo nesse contexto seria algo como sobrescrever, e se baseia justamente no que eu disse aqui em cima, que ela deve realizar os comportamentos da classe, mas que como podem ser feitos de formas diferentes, um cartão de crédito processa o dado de forma diferente de um outro tipo de pagamento, eles vão sobrescrever, não está sobrescrevendo o que o outro está fazendo, porque você está colocando direto numa classe, mas na hora do programa inicial ele vai estar meio que, toda vez que tiver override em cima, é porque ele está sobrescrevendo o método. Isso pode significar também, se eu não me engano, no toString, quando você gera ele na sua IDE, eu vou mostrar no Eclipse daqui a pouco o código disso aqui, então não pula o vídeo porque eu vou mostrar daqui a pouco que cada parte é muito importante. Quando você gera, ele já coloca um override, porque a cada classe pode ter um toString, e o toString é um método que mostra, que printa na tela todos os atributos da classe. Então você pode ter vários com o mesmo nome, e basicamente se coloca no mesmo nome. O nome do método se chama processar,
ele é público, retorna void, eles têm a mesma coisa, ele tem a mesma estrutura, só que ele faz de forma diferente. Antes da gente continuar para uma coisa muito importante, eu quero explicar outra que eu não vi sendo explicado em outros vídeos, inclusive o jogo de cores aqui está um pouco diferente, mas eu vou ler e depois explicar. Com o implements, uma classe pode implementar várias interfaces e do extends, uma interface pode herdar de uma ou mais interfaces. Isso é o suco da orientação objeto, porque a gente pode colocar da seguinte forma: uma classe extende de um método, pagamento. Porque o extends você só pode estender uma classe, você não pode colocar mais de uma. Por isso que teve problemas, por exemplo, com design patterns, que, bom, eu vou falar também, talvez em outro vídeo, que você não podia colocar extends, vírgula, outra classe. Você tinha que colocar tudo em uma classe só. Isso acabava gerando um código muito grande. Então, colocando numa interface, você pode, dentro da interface, você fazer um extends. É um hack isso aqui, cara. Você, dentro da interface, você consegue herdar mais de um. É uma forma que se consegue fazer. É muito sensacional. O jogo de cores aqui se explica que esse laranja aqui se diz sobre a interface e o verde também diz pro extends, porque do jeito que você coloca, que você implementa as várias interfaces que estão sendo implementadas, pode parecer um pouco confuso, mas dá para explicar isso de uma forma bem legal. Coisas importantes das interfaces. Os métodos das interfaces não contêm implementação, eu acabei de falar isso. Você só coloca o tipo do retorno e os parâmetros, né, para caso você precise. Na interface não contém construtores, pois não podem ser instanciadas diretamente. Você não coloca elas diretamente, igual você não coloca a classe igual a new, igual você faz numa classe padrão do Java. Então ela não contém o construtor. O construtor que contém aqui, se vocês prestarem atenção, é da classe, não da interface. A interface tem um código muito pequeno, você sempre vai lembrar disso. E dentro do nosso código Java, quando a gente vai avançando, que talvez isso se chama um Java mais avançado, você usa interfaces dentro do Java. Você consegue, a maioria das coisas que o Java, a partir das versões 7, 6, que são as versões mais antigas, o que eles colocam para facilitar a vida do programador são feitas em interface, que também se baseiam em lists, mapas, estruturas de dados, e são muito flexíveis e bem estruturados para quando você colocar isso no código na mão, né? Então, se você não saiu do vídeo ainda, é porque você está pronto para ver a implementação disso na prática. E agora estou aqui no IntelliJ para mostrar para vocês como que faz uma interface, como que utiliza ela. Por mais que vocês já tenham visto o código nos exemplos anteriores, eu vou mostrar agora fazendo eles na mão mesmo, tá? Primeiro a gente vai escrever aqui public, ao invés de classe a gente coloca aqui interface e vamos colocar o nosso nome da interface, e aqui vai uma dica, tá? Eu costumo colocar esse i na frente do nome da interface, porque quando você vai pesquisar pelos arquivos do seu projeto, e você tem muitos arquivos, se você coloca já direto o i, já vai te mostrar todas as interfaces que você tem no seu projeto. Então é uma forma muito mais fácil de você pesquisar a partir deles, por causa desse i que você colocou na frente. E eu vejo alguns projetos por aí também com essa prática. Aqui, como eu expliquei antes, você não precisa colocar o public, mas eu vou colocar rapidinho. Nós vamos fazer um método, eu nem expliquei, né? Nós vamos fazer um método, a interface se chama método de pagamento, e só vai ter um método dentro dela, que vai ser processar pagamento, e que vai receber um parâmetro chamado valor. Então o método vai ser público, não vai retornar nada, então vai ser void. Vou chamar de processar pagamento e vai ter dentro dele um valor, né? Até aqui no IntelliJ ele já fica cinza aqui, dizendo que é redundante nas interfaces, então você não precisa colocar. E a nossa interface está pronta. Se você quiser, o máximo que você pode fazer é copiar. Então eu vou criar um método aqui, extrair pagamento, e aí você colocando ele aqui, os métodos já estão prontos, você só vai colocando eles para você poder usar na sua interface. Então criar a interface é bem simples, já está aqui feito. E agora eu vou mostrar aqui a classe que nós vamos implementar aquela interface, né? Eu apaguei todo o código, mas vamos escrever de novo. Essa classe aqui se chama cartão de crédito, porque o nosso sistema se diz
por métodos de pagamento diferentes. E aí aqui a gente já tem a nossa classe funcionando. Aqui do lado nós vamos usar a palavra implements. E aqui você já vai colocar a sua interface. Vai colocar, no caso, métodos de pagamento. No início já vai dar um erro. Por que já vai dar um erro? Que o Java entende em tempo de execução o erro do sistema. Então ele impede antes que aconteça. No caso, o erro que ele está falando é que quando você implementa a interface, você precisa necessariamente colocar os métodos da interface na sua classe. Você pode clicar aqui no Implement Methods e aqui tem os dois que a gente criou ali. E ainda tem aqui uma opção, pelo menos na ideia do IntelliJ, que é o Insert Override. Eu vou explicar, quer dizer, eu expliquei o que o Override é. Porque se você implementa o método de pagamento em outra classe que não seja cartão de crédito, você vai colocar os mesmos métodos, só que eles podem ser usados de formas diferentes aqui na implementação deles. Por isso que eles vêm vazios e você não coloca nada aqui na interface. É basicamente esse o ponto-chave da sua interface. Vou escrever aqui rapidinho. Você pode ter a lógica que você quiser. Eu só coloquei um sysout para mostrar aqui um realizado pagamento em crédito é realizado. E aí aqui a gente fez, eu não estava no script esse método, então eu acabei criando ele aqui. Bem, mas aqui já mostro também a classe Pix que eu criei anteriormente. Eu não lembro se estava na explicação anterior, mas é igual, só que aqui está dando um erro porque a gente criou aquele método extrair pagamento que eu não tinha criado antes. Ele vai dar continuando esse erro, então a gente implementa ele aqui. Vai vir da mesma forma. E aí vamos pro main agora. Na verdade tem mais uma classe aqui mais uma interface que eu criei. A gente pode fazer aquele esquema que eu fiz de implementar uma interface aqui. Só que a gente vai dar que tem um erro, que o implements não é permitido em interfaces. Então você nem pode escrever. A gente usa o extends, que foi o que eu escrevi, que eu expliquei anteriormente. Você usa aqui o método pagamento, e por ser um extends você pode usar outra interface junto. É porque eu não tenho outra interface, eu estou já usando essa aqui, mas você poderia colocar mais. E aí aqui ele vai pegar aqueles métodos que a gente fez, só que eles são basicamente os mesmos. A interface reembolsável significa que podemos fazer um reembolso. E aí esse dentro do reembolso pode usar também os métodos de pagamento que eu usei anteriormente. Não faz muito sentido no nosso sistema, mas eu estou dando um exemplo. Eu criei uma outra classe que eu vou mostrar outra coisa para vocês. Eu criei uma classe chamada processor de pagamentos. Não vai ter nada aqui no implements nela. A gente vai criar os métodos. Então vai ser public void realizar pagamento. E dentro desse método a gente pode usar um método de uma interface. A gente pode simplesmente chamar aqui o método pagamento, que é a nossa interface. E aí eu vou chamar de pagamento. E aqui vai ter um valor. A gente pode usar exatamente aqui dentro do método e não precisar chamar a interface na sua classe. Eu vou pegar aqui então pagamento ponto processar pagamento, que é o que está lá, e a gente vai usar o valor. Aqui eu coloquei um ponto ao invés de uma vírgula. Então é isso. A gente pode copiar rapidinho para usar no exemplo. E aqui é processar reembolso. Mas segundo a nossa regra de negócio, não posso usar o reembolsável aqui no Pix, porque não podemos reembolsar com pagamentos Pix. Então a gente faz com que o nosso sistema seja seguro, seja fácil de ler e seja mais fácil de programar usando interfaces no Java. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Digam nos comentários o que vocês querem que eu possa explicar sobre o Java, sobre algum outro conteúdo de programação, e até o próximo vídeo.